gente, como prometido, eu vou falar sobre o inebilizumab. O nome comercial dele é Upilisna e é uma medicação que já existe no Brasil para o tratamento da neuromielite óptica e agora ele foi aprovado pela Anvisa para o tratamento da miastenia gravis. É uma medicação da classe dos depletores de células B, é a mesma classe do rituximab, que vai agir na parte mais alta da causa da doença, que é a produção dos anticorpos doentes. Essa medicação, ela teve o seu estudo apresentado no Congresso Americano em abril. Eu tive a chance de conversar com um dos autores, com o principal autor, perturbei ele bastante, estava cheio de dúvidas. E essa medicação, ela mostra um resultado positivo, uma abertura das curvas, depois de alguns meses de uso. Em relação ao rituximab, qual é a grande diferença que o pessoal me perguntou nos comentários? O rituximab, ele vai agir diminuindo a nossa população de células B e do mesmo jeito o inebilizumab. Qual a diferença entre eles? Vamos considerar a célula B um ser vivo, que vai ter a sua vida embrionária lá dentro da barriga da mãe, vai morrer de velhice. O rituximab vai afetar essa população na sua pré-adolescência até a fase adulta, madura. O inebilizumab vai pegar ela desde a fase do embrião, lá quando ela ainda está na fase dentro do útero, e na sua fase de idoso. Então ela vai pegar células B em praticamente todos os espectros da vida dela, diferente do rituximab, que vai afetar as células B no espectro mais reduzido da sua vida. Então isso aí tende a ter um efeito maior. Né? Quando a gente vai para a lógica aí, a gente pensa que vai ter um efeito maior. É uma medicação que a gente espera bastante efeito, a gente tem uma perspectiva boa dela, principalmente porque o estudo do rituximab, ele não mostrou um resultado positivo de forma intensa. O resultado foi positivo apenas em pacientes nos primeiros anos de doença. E na prática, na nossa prática clínica, a gente sabe que os pacientes que têm doença anti-MUSC vão responder muito melhor do que os pacientes que têm acetilcolina. Com o inebilizumab, o que a gente tem hoje? Então a gente vai ter uma medicação mais potente, que vai agir em mais tempo na célula B, espera que ela vai ter um efeito maior de benefício. E diferente do rituximab, que o estudo não mostrou um benefício tão significativo, fica difícil para a gente comprovar isso na ciência, para justificar o uso, com o inebilizumab a gente tem um estudo duplo cego, um uso de placebo, com alto nível de evidência, para facilitar a justificativa do uso, da indicação e da prescrição. Em relação à segurança, então o perfil de efeito colateral e de complicações é bastante parecido com o rituximab. O maior risco são as infecções a longo prazo, os nossos pacientes aqui no Brasil, que ainda é um país que a gente tem muita tuberculose, a gente precisa ficar bastante atento e triar os pacientes antes de iniciar o tratamento, fazer as vacinações antes, porque ele pode interferir na eficácia das vacinações, e acompanhar esses pacientes de perto. O custo vai ser o principal gargalo para a gente usar, sim. É um remédio que a gente sabe para a indicação dele da neuromielite óptica, que ele não é barato, ele é caro, mas nós, eu como médico, os pacientes que estão aqui ouvindo, as associações, os familiares, os próprios gestores que aqui tomam as decisões, tudo isso precisa ser debatido como sociedade como um todo, para que a gente tenha um debate maduro e baseado em evidência e em dados. Hoje a gente tem no Brasil muito pouca evidência sobre realmente o que é o gasto na saúde, como esse gasto está sendo feito, não só na saúde, mas como a máquina pública como um todo. Isso precisa ser mais aberto, mais organizado. Nós precisamos discutir o que é custo, o que é preço, o que é valor e como nós vamos organizar o protocolo, o fluxograma de tratamento da miastenia gravis no futuro, visto que agora nós temos muitas medicações outras disponíveis e como isso vai ser definido deve ser um debate de toda a sociedade. Mas eu fico muito feliz de poder trazer essas novidades para vocês, de poder trazer o que está em evidência, o que está em ciência. Eu vou deixar a referência do estudo aqui embaixo na descrição. Que vocês tiverem de dúvida, que vocês tiverem de comentários, por favor, deixem aqui que eu vou responder todos. Um
tempo que a gente pode. Conte conosco.